como é no nosso caso, né? Que a função depende de x, y, z, mas o x e y, z dependem de t e de s. Então a gente quer a derivada em t. Beleza. Então, bem, eu vou te mandar no WhatsApp isso que eu acabei de fazer, que não tem estritamente a ver com o problema, né? Não é as contas do problema. Agora vamos para o problema em si. Bem, então como a gente está fazendo a derivada de w dt, pela lógica aqui, pela mesma lógica da regra da cadeia, é como se tu tivesse o dw dx dt multiplicado. Uhum. É que nem lá, né? Não tinha uma multiplicação de derivadas? Sim. Quero te mostrar? Pois Uhum. é. Mas também vai ter o dw dy dt. Na verdade, eu preciso ser mais preciso aqui, apesar de que isso não vai fazer diferença nenhuma. Mas o dx dt aqui é uma derivada total. E aqui dy dt. E aqui dw dz dz dt. Ok? Uhum. Daí tem que fazer as derivadas, né? E aí, me diz, qual que é a derivada desse cara aqui em x? É 3. Não, Ah, é 3YZ. isso. Conversamos já, né? Não pode esquecer que o y e o z nesse caso são constantes. Sim. 3yz. E qual que é a derivada de x dt? Ou seja, você vai pegar a função x, que é essa, e vai derivar em t. Quanto é que vai dar a derivada em t aqui? É 6. 6, exatamente. Então, vezes 6. Agora é a mesma coisa. Quem é esse cara? Esse é derivado em Y Uhum. da 3XZ Isso. E esse? mais pera, o Y derivado. É, putz, fica 2. Não, Não. não fica 2 nada. Ah, não. É, fica seno de. Não, velho. Exatamente. Só esse cara é variável. Isso aqui é uma constante. É como se fosse um número 5 aqui. Se eu Ah, derivasse tá. t vezes 5, não daria 5? Aham. Então, se eu estou derivando t vezes o cosseno ao quadrado de s, que é uma constante, vai ser o cosseno ao quadrado de s, né? Entendi, entendi. Beleza. Quem que é esse cara aqui? Esse é o 3 YZ. Não, XY. é XY. E esse? E esse é o T. Não, é o S, o seno de ao quadrado de S. Isso. Pronto. Então, dá para juntar bem, dá para juntar algumas coisas? Acho que não dá para juntar tanta coisa assim, não, na verdade. Acho que é só isso mesmo. Não tem como Uhum. simplificar mais isso aqui. No máximo daria para pôr o 13 em evidência e só. Só isso. 13 em evidência. Tem mais nada para fazer além disso, não. Sim, tá bom já. Vou gastar outra linha com isso. Só que, bem, não está exatamente como na resposta, né? Então a gente vai ter que fazer algumas multiplicações aqui ainda, né? Na verdade, só uma, né? Vou colocar o Aqui, 3x em 3 vezes evidência. 6, 18 aqui, né? Então vai ficar 18. Quem que tá primeiro ali? YZ, beleza? Agora aqui ele está falando sobre deixar O o 3x em evidência. 3x em evidência. Como tem 3x e 3x aqui, dá para deixar ele em evidência. Então, vai ficar z cosseno ao quadrado de s mais y seno ao quadrado de s. É isso aqui mesmo. Resposta A. Tranquilo, né? Aham. Bem tranquilinho. Tomar cuidado só com essa coisa aí, velho, de derivada parcial, velho. Quando tu vê uma derivada parcial, tu esquece a outra letra. Esquece. Esquece Aham. que tem outra letra. Aquilo vira um número e acabou. Beleza.
Derivada parcial é só isso. Tem que dar graças a Deus quando aparece uma derivada parcial, porque imagina se tivesse que fazer uma derivada de todas as letras. Não. Então, tu tá vendo a derivada de uma letra só, é só aquela que importa. Aham. Boa. Beleza. O que mais nós temos ali na folhinha que você mandou? Pô, só tem mais uma conta? Você mandou mais coisa que eu não vi. Não, tu só mandou essa folha aqui mesmo, né? É, só essa. Eu tenho mais também, Pode mas mandar mais, então. beleza. Quando a E gente- foi tipo a prova do semestre passado, é isso. Isso. A pessoa nem vai bater um print, né? Tá louco. É que ficam mandando no grupo pra pedir cola. E aí mandam assim com o celular. Eu não entendo, a gente tá no século XXI, cara. Tudo que a gente precisa tá no Google. E a pessoa, ela bate foto de tela, cara. Meu Deus, nem uma senhora de 50 anos faz isso. Não tem condição, esses jovens de hoje em dia. Bom que eu tô ficando velho, graças a Deus. Vamos lá. O arco tangente de XY. Beleza, arco tangente de XY nessa funçãozinha aqui. O vetor gradiente de f no ponto 1, 2 e a derivada direcional de f ao longo do vetor unitário. Acredito que aquilo seja um 5. Tá, então ele está falando de gradiente e de derivada direcional. Uhum, Então a gente vai ter que fazer primeiro o gradiente, depois a derivada direcional. A gente faz aquilo que a gente acha mais fácil. uhum, Provavelmente você acha mais fácil o gradiente, né? sim. Legal. Muito bem, então. Vamos lá. Temos que fazer o gradiente do arco tangente. Tem que saber qual que é a derivada do arco tangente, né? Eu não sei de cabeça. E nem eu. Vamos ver lá na tabela. A derivada do arco tangente é esse cara aqui, olha só. Só pra você. É U' Boa. 1 mais U ao quadrado. Tá bom? Boa. Uhum, Então tá bom. Então a gente sabe que o gradiente, né? O gradiente, por sua vez, ele é um vetor. Ele é o vetor del f del x, del f del y. Tem que uhum. fazer as derivadas parciais da função. Qual função? A função da arco tangente. De acordo com essa parada ali, a derivada é essa, né? Então vamos colocar para cada caso. Então qual que é a derivada parcial em x? É a derivada do que está dentro. Bem, se nós estamos derivando em x aqui, meu amigo João, Y. qual que é a derivada do que está dentro aqui? Y. Esquece o arco tangente. Se fosse para derivar só isso aqui, o que seria a derivada em x disso? Só Y? Só y, exatamente. Só y. E aqui embaixo é 1 mais u ao quadrado. U é o que está aqui dentro, né? Então é 1 mais xy ao quadrado. Vamos pôr ao quadradinho aqui. Entendeu? Uhum. Por analogia, né, a derivada em y é x. É aqui a mesma coisa. Entendi. Beleza. Ah, muito bem. Aí ele pede no ponto 1, 2. Isso, então a gente tem que jogar um e 2, né? Um para x, 2 para y. Uhum. Então vai ficar 2 para y, né? Então 1 mais 2. Aqui 1 mais 2. Então vai ficar 4 terços e 1 terço. 4 terços e 1 terço. Tá, isso aqui é um monte de 5? Eu não tô vendo direito. Ou é 3 É, isso aqui? deixa São eu ver. É, é 5, 5. 5? Ah, claro, tô falando merda. Aqui não é 2, aqui é 4. Porque é y ao quadrado é 2 ao quadrado, que é 4, né? Ah, é verdade. Então, o gradiente no ponto
ou melhor, o gradiente de 2, vai ser 2 quintos e 1 quinto, que são as respostas B e C aqui. Então, com isso, não é suficiente de achar a resposta. Eu até imaginei que fazer o gradiente seria meio inútil aqui. Mas Não, mas foi a bom questão pra. é que para fazer a derivada direcional, a gente precisa do gradiente, né? Uhum. Você lembra disso? Não, não A gente muito. fez derivada direcional na última aula. Hum, Derivada direcional é esse cara aqui, que é o gradiente num determinado ponto, vezes o vetor unitário. Produto escalar com o vetor unitário. ah, Bem, o gradiente a gente já tem. O gradiente no ponto é esse cara aqui. O vetor unitário, quem é? Tem que fazer o vetor unitário aqui. Mas ele já é unitário. Então, tá bom já. Tá dizendo aqui, ao longo do vetor unitário. Um uhum. quinto e 2 quintos. Agora tem que fazer o produto escalar. Faz o produto escalar aí pra gente, por favor. Como que é? Produto escalar. Como é que faz? Não lembro. Pô, velho, mas a gente fez alguns na aula passada. X com X, Y com Y, né? Ah, tá. Ficaria então. Deixa eu fazer aqui. 2 sobre 5 vezes raiz de 5 Uhum. e 2 vezes 5. Ah, fica igual. Ficam iguais, né? Somado vai dar 4 sobre 5 raiz de 5. Que 2 mais 2 é 4, né? Então vai ficar Uhum. 4, 5 raiz de 5. Tem isso como resposta, ó? Tem aqui, ó. Resposta C, ok? Boa. Perfeito. Tá bom, então, produto escalar, né? X com Aham. X, Y com Y. Isso aqui é importantíssimo. Que, derivada direcional é uma coisa um pouco avançada, assim, né? Tipo, Uhum. tem uma decorebinha aqui do que tem que fazer, mas o produto escalar aqui é geometria analítica, né? Uhum. Verdade. Manda mais uma aí, por favor. É, tem uma. Putz, mas essa aqui, a foto tá pior ainda. Deixa eu ver se vai ficar muito ruim quando eu colocar aí, né? Que é sobre máximos e mínimos, que eu fui fazer ontem e eu não fiquei com uma dúvida, não. Deixa eu ver. Tem um monte de derivadinha e tá perguntando alguma coisa sobre um ponto específico aí. Isso. Bem, talvez eu não saiba resolver isso aí. Tem algumas derivadas aqui. Ah, Ó, eu vou mandar um outro que é igual, o mesmo tipo de exercício, só muda os números, talvez possa ajudar na que me resposta. parece que isso aqui é uma análise de Hessiano, daquela matriz lá que eu te mostrei. Não sei se eu te mostrei. É, eu acho que é do É, tetão de lá. pontos de máximo e mínimo, aquela matrizona. O problema é que para fazer aquilo, a gente tinha que estar falando de um ponto onde a derivada é igual a zero. E aqui a derivada não é zero, a derivada é 3. Isso que eu tô achando estranho. Hum, Mas talvez a análise seja essa aí. a primeira que eu te mandei não fala que não é nenhum ponto crítico, mas a segunda fala que é um ponto mínimo. Aí não sei se ajuda ou não. Hum.
Bem, tá estranho aqui. Tá bem esquisito isso. Eu achei que era para fazer, tipo, aquela matriz e o tetão, e aí falar se era, Mas tipo, eu acredito que sim, eu acredito que seja isso mesmo para fazer. né? A questão é que, normalmente, quando. Não, normalmente não, sempre, né? Por isso que eu tô achando estranho. Quando a gente faz aquilo, a gente tá falando de um ponto que é crítico. Sim. E aqui nós não estamos falando de um ponto crítico, porque para o ponto ser crítico, a primeira derivada tem que ser igual a zero nele. Ah, E não tá dando isso aqui, tá dando ah, 3. então, não, então é isso, porque a resposta é que não é um ponto crítico. Mas na segunda foto que eu mandei, a primeira derivada é zero. Ah, então tá. Eu não tinha reparado nas respostas. É verdade. E eu nem coloquei aqui, né? É verdade. Tô olhando aqui, nem coloquei aqui. É verdade, você tá certo. Não é um ponto crítico, porque não é zero, né? É 3. Aham, Isso aí, então vamos escrever aqui para deixar claro. boa. A resposta é A, pois para ser crítico é necessário que as derivadas primeiras do ponto sejam iguais a zero. Não são, né, meu amigo? Muito Entendi. bom. Agora vamos ver o outro lá. Tem que fazer a matrizinha, isso aí. Fazer a matrizinha. Deixa eu pegar aqui a questão que eu nem olhei ela ainda. Ah, agora sim. Agora nós temos a primeira derivada igual a zero. Pô, a matrizinha tá feita aqui pra você já, só precisa saber a regra. Deixa eu pegar a regra aqui pra ti pra tu fazer. Isso. E aí tem que fazer o determinante da matriz? Isso, determinante, isso aí. Deixa eu pegar aqui, só um segundo. As regras. Tarari, tarará, ponto crítico aqui, página 102. Eu acredito que eu tinha te mandado isso, né? Mandou, mandou, mandou. Print screen disso, mas de toda forma, tá aqui. É isso aí. Tu tem que colocar na matriz. Note que já tá feito ali, né? Tipo, Sim. já está feito ali os valores, né? É só tu colocar eles nos seus devidos lugares na matriz. Fazer o determinante, que é a diagonal principal, menos a diagonal secundária. Certo? Cara, preciso ir no banheiro agora, tá? Só um segundo. Vai lá, tranquilo.
E aí, meu velho, fez o determinante? E aí, fiz. Deu certo. Tudo, Opa, aí tudo sim, meu bom. tranquilo. Deu a mesma respostinha ali? Deu. Ponto mínimo. Caramba, aí sim. Aí sim. Aí eu mandei uma foto de uma pergunta que é mais teórico, assim, mas é só para eu lembrar, porque limite vai cair bem pouco, mas cai um pouco de definição do limite, eu não lembro direito. Não é bem teórica, tá? Tipo, aqui tem que fazer uma continha. Deixa eu ver se é essa que a gente tá falando aqui, só um É, segundo, deixa não, eu pôr é pra isso, você. é isso. Tem que substituir, Tem umas funçãozinha feia ali, né? né? Pode crer, vamos ver. E aí, a dica, a coisa aqui é o seguinte, né? A gente quer saber o quê? Vamos ver, tem várias opções aqui, mas elas não necessariamente se envolvem. Vamos ver, Uhum. ambos os limites são iguais a 1. O que tu teria que fazer? Ih, rapaz, acho que eu não sei se foi para ti que eu falei disso. Não, não, é outro menino que estou dando aula de cálculo. 2. Para calcular limite Aham, é complicado, cara. Para calcular limite em cálculo 2 é complicado. Tipo, aqui, muito provavelmente ele não quer que tu prove que o limite é igual a alguma coisa. É, é, Bem, de toda forma, talvez a coisa mais difícil em cálculo de várias variáveis seja calcular limite, sabe? aham, Então, a prova cabal mesmo de qual é o limite, eu não vou conseguir te dar. Ainda mais numas funções feias dessas aqui. sim. O que eu posso te dar é uma aproximação. Uhum. Uma tendência se o limite está certo ou não. Por exemplo, aqui em cima a gente tem uma indeterminação, aqui também, né? Se a gente jogar os valores, vai dar uma determinação nas duas. Simplesmente jogar zero, né? Então, o que a gente tem que fazer é uma espécie de teste paliativo. Paliativo Sim, porque ele não te dá a resposta real do limite, mas ele te dá uma possível resposta. Então, por exemplo, aqui nessa aqui que é um pouquinho mais fácil, né? A gente pode dizer, a gente tem que fazer o seguinte: uma vez que o limite ele é a tendência para um determinado ponto, né, no caso aqui o ponto 00, a gente pode escolher uma função para y, dependendo de x, uma f de x aqui, y depende de x, que aham, passe por esse ponto. Por exemplo, uma função que passa por esse ponto, uma função genérica que passa por esse ponto, é y igual a kx. Passa no ponto 00, né? isso. Para pensar, se o x for 0, y é 0, não é mesmo? Uhum. Isso aí. Então, o que que vai. Quando que é a tua prova, cara? Quando? É. Dia 30 de maio. Ah, tem tempo. Ou no entanto, né? Porque agora é dia 16. Bem, tô meio perdido. Bem, vamos lá. Então, o que que vai acontecer? No lugar do y, a gente vai colocar o kx. Então, aqui vai ficar k ao cubo, x ao cubo. Aqui vai ficar x ao quadrado, aqui vai ficar k ao cubo, k ao quadrado, x ao quadrado. Então, o negócio tende a zero, né? Isso. Continua dando indeterminação, mas se a gente isolar o x quadrado, embaixo e em cima, dá para cortar eles. Se eu deixar em evidência embaixo, vai ficar 1 mais k quadrado, certo? Uhum. E se eu deixar em evidência em cima, vai ficar k ao cubo x. Que aqui é o quadrado e aqui é o cubo, então sobra x, né? Uhum. Corta, corta. E, bem, como tem o x aqui, né? O x tende a zero, então o limite é zero. Aí embaixo não tem mais problemas, porque saiu o zero que tinha aqui embaixo. Então Entendi. o limite desse cara deu zero. Por enquanto, essa aqui já está errada, então. Tá. Né? Tipo, na verdade, o que eu fiz não foi uma prova de que o limite é zero. Porque na matemática, para tu provar que o limite de várias variáveis é zero, é um negócio muito complexo, muito longo. Entendi. Mas eu provei que se Aham. ela tem limite, se essa função tem limite, o limite é zero. Tá. Ok? Eu não Perfeito. provei que ele é zero, mas se ela tem limite, é zero. É meio que isso que eu provei. É meio frescura de matemático, mas é o jeito, cara. Tá? Beleza. Então, beleza. Vamos acreditar que o professor não trollou, né? Que é zero mesmo. Eu acho que é. Eu acho que é. Agora, o outro aqui, né? Vamos ter que fazer o limite do outro.
o limite do outro, tem que fazer também o esqueminha esquemático aqui. Bem, nenhum dos limites existe, então essa resposta ainda pode ser, porque essa função aqui pode não ter limite, que é bem bizarro, mas pode ser. Entendi. O jeito, cara, é tu testar pelo máximo de caminhos que tu puder, assim. Por Aham. exemplo, se eu colocasse x a quarta, x ao quadrado, kx ao quadrado. É melhor fazer isso, né? Vamos fazer um outro caminho aqui. Vamos dizer agora que o y é kx ao quadrado. Vou testar mais um caminho. Para essa mesma Ok. função. Para a mesma função. Então, o que, que vai acontecer? Vamos lá. Agora vai ser x. Vai ser x o que ali? Era x ao cubo, né? Em cima. Uhum. Então, como é ao quadrado, vai ficar x à sexta. Tá. Por regra de potência. Eu não vou me ater Uhum. a falar agora que vai ser meio digressivo. Mas tem uma regrinha de potência multiplica essas potências. Então, por isso que era ao cubo ao quadrado ficou 6, aqui ao quadrado ficou 4. Tá. Agora, o que, que a gente pode fazer aqui? Podemos deixar de novo o termo de maior grau em evidência, né? Que vai ser o x ao quadrado. Então, x ao quadrado em cima, x ao quadrado embaixo. Então, quem que sobrou aqui? Sobrou k, x à quarta. E aqui sobrou 1 mais k ao quadrado, x ao quadrado. Então, de novo, né, cara? Se eu aplicar o zero, o que, Uhum. que vai acontecer? Aqui vai dar zero. Né? Primeiro que corta aqui, né? Corta, para sair da indeterminação, porque aqui vai dar zero. E esse carinha dá zero, mas tem um aqui. Então vai ficar zero dividido por um, que é zero. Então não tem indeterminação, a resposta é zero. Então veja, por dois caminhos diferentes, João, Uhum. a gente chegou na mesma resposta, zero. Aqui Boa. e aqui. Então é extremamente provável que a resposta seja zero mesmo. Tá, perfeito. Beleza, agora vamos para o outro aqui que é mais feio. Mais feio. Hum. A gente está falando de arco. Não, de arco tangente não. Está falando de tangente. Tangente de zero é quanto? Né? Tangente de zero é zero. Uhum. Tangente de zero é zero, porque é seno de zero sobre cosseno de zero. Seno de zero é zero, cosseno de zero é 1. Então está dando zero sobre zero aqui. Como é que resolve esse problema aqui, será? Hein? Bem, existe um limite notável, né, que envolve a tangente. Que do jeito que tá aqui, tá uma coisa muito feia de resolver. Mas tem um limite notável. É que existe um limite notável. Assim, ó. Não, deixa eu só confirmar. É limite de seno tendendo a zero, é isso mesmo. Vai ficar. É assim, ó. Limite x tendendo a zero de seno de x por x. Como a tangente é seno por cosseno, dá para resolver. Foi por esse limite. Ah, certo? Então, o que, que a gente vai fazer aqui? A gente pode primeiro quebrar essa tangente. Dá para fazer seno e cosseno nessa tangente. Então, a gente pode fazer até assim, ó. Seno da raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo isso vezes 1 sobre o cosseno da raiz de x quadrado y ao quadrado. Eu quebrei desse jeito porque eu acho que vai sair mais fácil desse jeito. Ok. Por quê? Porque quando a gente aplica o limite, quando a gente aplica o limite, as coisas pode fazer o limite de cada um. Então eu Uhum. posso fazer o limite desse, que não vai ter problema nenhum, e desse aqui que teria um problema. Mas o que acontece é que esse limite aqui é uma coisa tabelada. A gente sabe que isso aqui é igual a 1. Uhum. Então,
Se a gente está, por exemplo, dizendo que, bem, dá para resolver então baseado nessa ideia, mas agora tem que fazer os testes de função, né? Se o y for igual a x², que é uma função que passa no 0,0, por exemplo, a gente vai ter um caso bem específico de seno de 2x² por 2x² também. Daí tem que resolver esse limite aí. Mas esse limite tá esquisitão demais, velho. Não é possível isso. Sinceramente, a gente ficaria um bom tempo resolvendo isso aqui, cara. E se a gente fosse. Tipo, se a gente substituir por 1, dá para tentar fazer isso ou não? Não. Substituir a letra por 1, não pode. Tu tem que seguir essa ideia aqui, tá? São funções que tem que passar no ponto 00. O problema é que tem muita função que passa que vai dar caquinha, que não vai dar para resolver o limite definitivamente. Então eu acho que a gente tem que fazer o seguinte: vamos jogar no software para ver qual é a resposta que ele me dá. Tá. Mas e se a gente presumir que a resposta é 1? Eu presumiria que a resposta é 0, se fosse para presumir. Só que ou ela é. Porque dessa coisa que eu te falei. Mas ou ela é 0, ou o que vai acontecer é que não tem limite, né? Que pode ser. Sim. É porque nas respostas, se a gente falar que a L1 que a gente fez é 0, a L2 ou é 1 ou ela não existe. Isso. Nas respostas. Aí a gente Sobrou pode... tudo ali, menos a primeira. E de acordo com o Wolfram erra essas coisas às vezes. Ele está dizendo que o limite não existe. Ó. Essas contas são tão complicadas, para não falar um palavrão, que elas nem. O próprio software não resolve, ele só mostra a resposta. Entendi. Doideira, né? Uhum. Caraca, velho. Então seria a C, talvez? Se a L1 fosse Seria 0? que a primeira tem e a outra não, exatamente. Boa. Doideira totalis. E Boa. aí, vamos fazer outra? Bora. Naquela primeira ficha que eu te mandei, tem uma pergunta que fala sobre as primeiras que a gente fez hoje, que é a 2. Eu posso te mandar um print aqui, se quiser. Pode ser. Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui. Eu acho. Aí eu reenviei aqui a ficha. Qual que tu quer fazer? A 2. A de matriz? Não, desculpa, a 2 da segunda parte. Isso, da segunda parte. Provar que a função é contínua, essas coisas. É, Pô, provar a continuidade de função de. Provar do jeito certo, né? Continuidade de uma função de duas variáveis é tenso, cara. É complicado. Eu tenho até um arquivo só para isso aqui, ensinando como é que faz. Deixa eu pegar ele aqui. Só um segundo. para provar que ela é contínua, o limite tem que ser igual ao valor da função, nesse ponto. O limite tem que ser o mesmo pela esquerda e pela direita. Entendi. Mas E aí, aqui não é bem esquerda e direita, né? Aqui é. Bem, o limite tem que existir, né? por Basicamente. exemplo, como nesse caso seria 0, 0, a gente poderia só substituir o 0, 0? É. O problema é que. É uma raiz. Não tem problema ser uma raiz cúbica. O problema é que tem que ver como é que o teu professor ele prova que a função. Ele faz os limites, ele aceita que a resposta é certa. Esse é o problema. Eu vou te mostrar, para tu não achar que eu tô dando migué. Deixa eu te mostrar aqui na apostila. Entendi.
É porque eu acho que como não vai cair muito o limite, talvez eles não peçam para provar 100%, só para presumir que tá certo. Certo, deixa eu pegar aqui para tu ver. Ó, limite de uma função de duas variáveis aqui, página 79. E se liga. Para provar, tu vai ter que fazer toda uma lógica aqui envolvendo o módulo, envolvendo esse delta, que é um tamanho menor que um determinado epsilon, sabe? Tem todos esses Sim, lances aqui meio chato e entendi. Não, tal. mas eu acho que não vai precisar nessa Enquanto, prova. ó, quando ele fala aqui, ó, outra coisa, ó, se liga. Ele fala aqui. Pô, cadê? Cadê? Aqui. Bem, aqui de novo está explicando aqui o limite de uma variável, que é tu aproxima de uma bola aberta no espaço, tu tem que fazer a Uhum. distância do raio de uma bola, etc. Mas ele fala aqui, ó, se tu testar um caminho, né, há uma infinidade de caminhos, é aquilo que eu estava te falando, Sim. entendeu? Então tu pode testar vários caminhos. Aqui ele testou o caminho x igual a zero, depois o caminho y igual a kx, viu que dava o mesmo. Aqui ele testou o caminho kx, aqui ele testou o caminho y igual a kx quadrado, viu que dava o Uhum. mesmo. Entendi. Entendeu? Então, essa é uma forma que não prova, né? Veja até que ele diz: segue que há probabilidades de que o limite seja igual a zero. Não que o limite é exatamente igual a zero. Entendi. Mas Mas você acha que meu professor consideraria se eu só testasse e falasse não que. sei. Aí não sei. hum, eu posso perguntar para ele amanhã qualquer coisa. Mas nessa mesma questão, na 2 como que faz a B? Que a B já é outra coisa, né? A derivada parcial é o que a gente fez no começo da aula, não? Sim, derivada parcial é aquilo mesmo. Ah, tá. Então, né, aqui tu vai ter que usar a simples propriedade de que uma potência fora de um parênteses age sobre as duas coisas. Então, x e y igual a x, um terço, y, Desculpa, um você está terço. escrevendo ou Porra, não? tô sim. Não tava mostrando, né? Tá no Não, não. Paint lá. Beleza. Né? Uhum. Então, daí tu vai derivar só em x e só em y, né? O outro vai virar uma constante. Certo? Vai lá, Uhum. deriva pra gente aí, porque daí vai ajudar a fazer a C, essas derivadas. Tá. É, em x ficaria um terço de x elevado a menos um terço. E de Não, um terço menos um, né? Um terço menos um. menos um. Ah, tá. Isso. E é vezes y elevado a um terço. E o mesmo para y também. Ficaria o x elevado a um terço igual. E ficaria um terço de y elevado a um terço menos um. Isso, exatamente. Então aqui vai ficar um terço. Quanto é um terço menos um? É um terço menos um, tem que pensar assim, para te ajudar quando tiver fração nesses casos. É sempre o 1 aqui ele vai ser baseado no denominador, então vai ser menos 3 terços, porque isso aqui é 1, concorda comigo? Ah, aham. Isso aqui é o Sim. número 1, né? 3 dividido por 3 é 1. Isso, isso. Então aqui fica fácil, porque fica menos 2 terços. Tem que subtrair os de cima, né? Aham. Então vai ficar menos 2 terços, um terço, e a outra aqui vai ficar um terço, x não um terço, y menos 2 terços. Beleza. Beleza. Agora tem que fazer a derivada parcial, tá? Desculpa, a derivada direcional. Ah, claro, tem que aplicar o ponto e vai dar zero, né? Isso aí vai dar zero. Mas na B ele pede a parcial também. Qual que Não, é? não, mas já tá feito, né? Essas são as derivadas parciais. Ah, tá bom. E aí, mas ele pede no ponto 00, aí é só substituir? É, que vai dar zero, zero, né? Entendi, entendi. Boa. Agora, o que é a derivada direcional? Já acabamos de fazer uma conta disso, né? Uhum.
é o gradiente vezes o vetor unitário. E o gradiente são as derivadas que a gente acabou de obter, né? Uhum. Certo. Então... Bem, como é que fica, então? Aí tem que fazer de cada uma, por exemplo, a primeira derivada que a gente fez, vezes o vetor unitário, que vai... Só que qual que é a nossa... Qual que é o gradiente no ponto que ele está pedindo aqui? 0, 0. Ah, É o é próprio zero? 0, 0, né? Ah, tá. Então, independente do que for unitário, pode ser qualquer coisa, que estrelinha e É, coraçãozinho. Vai vai dar dar zero, zero. vai dar zero, né? Lembrando que Uhum, a derivada direcional é um escalar, tá bom? uhum, Ou entendi. seja, ela é uma coisa que não é vetor, é um número só. Tá, Show? entendi. Aham. E, por exemplo, se não fosse, aí faria, se não fosse zero, faria multiplicação e somaria só, né? Os dois Isso, números. exatamente. Tá, entendi. Maravilha. Certo. E aí ele pergunta o que que pode concluir sobre a diferenciabilidade. Cara, para diferenciabilidade eu vou fazer o seguinte. Eu vou te mandar um arquivo, Aham. porque eu não tenho como te ensinar isso, não. É muito difícil, Tranquilo. certo? Tem, tem alguns passos, assim, explicando, e eu acho que pode te ajudar melhor que eu. Ô, meu velho, quando que a gente vai fazer uma próxima aula? Putz, não sei. Vou te passar Bom, meus horários aqui para você decidir, tá? fechou. Certo. Bem, não sei se a gente tem tempo para mais nada aqui, mas É. E não você vale a acha pena que... começar nada, né? A gente, na próxima aula, pode fazer um tempinho a mais. Beleza. E você acha que fazer uma aula sobre diferenciabilidade é bom ou é uma coisa muito complexa, ou sei lá? Pô, eu acho que é muita complexidade para pouco ponto na prova, entendeu? Eu posso Sim, falar brevemente para ti disso, mas o brevemente vai ser alguns 20 minutos, assim. entendi. Sacou E a o ideia? jeito que ele põe aqui, eu nem vi Ele isso aí. mostra muito passo a passo, então talvez te ajude. Tem uma equação lá que tu pode tentar aplicar ela, mas vai ter que treinar bastante, porque tem muita álgebra para conseguir aplicar ela. Aham. É... Basicamente é isso. é que na resposta do meu professor, ele fala que f não pode ser diferenciável no ponto 00 por conta da linha anterior, que Por na causa da linha derivada anterior... direcional. Ah, eu já li algo sobre isso mesmo. Mas para te falar a verdade, eu não lembro. Me manda isso que o teu professor fez, cara. Vai ajudar bastante. Boa. Tá na mesma, na mesma ficha que eu mandei, só que lá no fundo, no finzinho. Eu lembro de já ter visto isso em algum lugar. Poxa. Ah, E tá aí lá, ele, lá? Tá lá, então ótimo. Show de é, bola. lá no fim, ele só relaciona, ele fala que como a derivada direcional foi zero, ela não pode ser diferenciável. Aham. Entendi. E eu acho que deve ser a única coisa que eu tenho que saber é isso, né? Só cai um pouquinho disso. Sim, sim. Bem, então é isso, né? Aham. Show de bola, então, meu velho. Boa, fechou. Então, Obrigado, viu? quando quiser, é só me chamar, tá? Combinado. Show. Valeu mesmo, hein? Um abraço, Precisar de algum valeu. material, fala também, porque esse negócio de diferenciabilidade é barra pesada. Mas vamos tentar seguir pela linha de dificuldade do teu professor, entendeu? Boa, Acho também que é acho. melhor, porque senão a gente pode acabar degringolando em coisas muito complicadas, assim. Verdade. Aí eu vou pegar então uma outra prova para ver e vejo o que que ele fez, o que que tem de diferente. Qualquer coisa eu marco mais uma aula e aí a gente resolve. Perfeito. Valeu Fechou? então, meu querido. Até. Obrigado, mano. Valeu. Abraço, valeu. Abraço.